Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar conversando um pouco a respeito da Reforma Protestante. Agora, no próximo dia 31, a gente está comemorando mais um ano de Reforma Protestante. São 503 anos já de Reforma Protestante. A gente vai estar dando uma geral, entendendo um pouco a respeito da parte histórica, também quais eram os principais ensinos, o que nós chamamos o coração da reforma, e também quais foram os benefícios, quais foram os alcances, como é que essa reforma ela realmente conseguiu mudar lá a sociedade, principalmente ali a Europa no início, com as suas doutrinas e tudo mais. Tá bem? Vamos começar então. Como eu disse, né, estamos fazendo aí 503 anos da Reforma. O pilar, assim, o movimento mais importante da Reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Um jovem monge alemão, ele então, naquele dia, saiu caminhando ali pelo vilarejo de Wittenberg, cruzou todo aquele vilarejo e então foi até a igreja do castelo e fixou um cartaz na porta daquela igreja. Naquele cartaz estavam ali várias declarações que ele estava fazendo. Muitas dessas declarações que Lutero fez tinha a ver com o momento que ele estava vivendo, com o momento em que a igreja estava vivendo. A igreja estava se expandindo, crescendo demais, e a verdade é que a igreja católica estava precisando, a igreja católica da Idade Média, de recursos financeiros. E então Lutero vai e prega na porta dessa igreja 95 teses, 95 declarações. O fato dele fazer isso era um convite ao debate público, não era simplesmente algo contra, falando mal, mas era convidando as pessoas para que pudessem ter uma reflexão, que pudessem discutir sobre aquele assunto. Os principais convidados ali eram Johann Tetzel e Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon era seu amigo, e Johann Tetzel era um padre dominicano, e ele era o principal porta-voz aí da Igreja Católica no ensino do purgatório, né? E principalmente ali falando a respeito das indulgências. O fato dele colocar aquelas 95 teses ali naquele mural era como se nós hoje fizéssemos um desafio e colocássemos ali no Instagram ou no Facebook alguma coisa que provocasse as pessoas para que a gente pudesse estar conversando. Havia um ensino muito forte da Igreja Católica a respeito do purgatório naquela época. O purgatório era um lugar onde as pessoas iam depois da morte, era um lugar de tormento, em que as pessoas iam ali para purgar os seus pecados. Elas iam para lá para poder melhorar, para poder estar em condições de ir para o céu. A igreja acreditava que ninguém era bom o bastante para subir ao céu. A igreja não estava errada nisso. Nenhum de nós somos suficientemente bons para que a gente possa então ter acesso ao céu. Mas para que as pessoas pudessem ter acesso ao céu, a Igreja Católica vendia indulgências. Eram promessas do Papa para que pudesse diminuir o tempo da pessoa ali no purgatório. Havia uma frase de propaganda que você está lendo ali na sua televisão, espero que você esteja conseguindo. Assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório. Essas teses, elas protestaram contra essas indulgências. E a igreja estava numa preocupação exagerada a respeito da parte financeira. Depois que Martinho Lutero fez isso,
um arcebispo local ficou muito contrariado com essa atitude dele, e então manda ao Papa declarações a respeito dele. O Papa faz uma bula papal, chamando a atenção, pedindo que Lutero ele pudesse se retratar por aquilo que ele havia feito. E ao invés de Lutero se retratar, Lutero fica ainda mais revoltado contra aquilo. Lutero então rasga aquela bula papal e ele começa agora não só a falar sobre as indulgências, mas ele começa a criticar, a desafiar a infalibilidade papal. Será que o Papa realmente é infalível? Tudo aquilo que o Papa diz é 100% verdade? E isso começou a criar então um desconforto ainda maior. O imperador, naquele momento, Carlos V, o imperador alemão, ele manda chamar Lutero para conversa. Ele quer então fazer ali alguma coisa com Lutero. Os amigos de Lutero intervêm, conversam com ele, mas não adianta. Carlos V então chama Lutero, quer que Lutero esteja pessoalmente conversando com ele. E então eles chamam todas as pessoas por uma conferência que ficou conhecida como Conferência de Worms. Aconteceu nessa cidade de Worms. De um lado estava Lutero, do outro lado todos os seus opositores. E então Lutero começa a declarar algumas coisas. Eu queria ler para vocês alguma dessas declarações de Lutero. Lutero diz assim: pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem e refutem meus erros, contradizendo-os com o Antigo ou o Novo Testamento. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro, e serei o primeiro a atirar meus escritos na fogueira. Você consegue perceber a reação de Lutero? Lutero coloca lá suas teses e diz: olha, se alguém chegar aqui e mostrar o meu erro, eu estou completamente disposto a não só me retratar, a queimar e ensinar de uma outra maneira. Mas vamos ver qual foi a reação da parte dos opositores de Lutero. O advogado imperial interrompe Lutero e diz assim: tua resposta não vem ao caso. Não haverá questionamentos com relação às decisões da igreja. Estás disposto estás preparado a se retratar ou não? Eles não queriam saber daquilo que Lutero tinha ensinado, se estava certo, se estava errado, se tinha ali algum ponto que poderia ser melhor esclarecido. Essa não era a preocupação. A preocupação dele é: você não pode, de maneira nenhuma, questionar uma decisão da igreja. Você está disposto a se retratar ou não? E a palavra final de Lutero foi a seguinte: Vossa Majestade Imperial e os senhores lordes exigem uma resposta simples. Aqui está ela então, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto do meu erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso não é seguro, nem é uma opção. Ajudai-me, Deus. Amém. Esse monge foi muito corajoso ao enfrentar ali naquele momento toda a igreja católica, todos os outros padres, os outros monges, enfrentar o império alemão naquele momento, e ele teve que fugir. Queridos, aqui eu queria parar um pouquinho e pensar com vocês na primeira lição que nós precisamos tirar disso. Era um dogma dentro da igreja, e esses dogmas eles não podiam ser questionados de maneira nenhuma. O tempo passou, a igreja vem se desenvolvendo, nós estudamos e aprendemos muito a respeito das Escrituras, a respeito da igreja.
Mas será que quando alguém toca em algum ponto que é tão importante para nós, a gente está disposto a conversar, a discutir? Ou a nossa autoridade, as nossas convicções, nós não podemos conversar sobre elas. E nós começamos também a criar dogmas que ninguém pode falar sobre eles. Isso é algo que nós precisamos aprender com a reforma. Nós precisamos ter convicção da verdade, mas precisamos estar abertos e dispostos a continuamente continuar examinando aquilo que nós temos pelas Escrituras. Lutero deixou muito claro: a não ser que seja pelas Escrituras, pela palavra de Deus, eu não posso e eu não vou me retratar. Mas se nós estivermos de repente fazendo uma leitura equivocada de um texto, nós não podemos repensar essa leitura. Fica aqui algo para nós estarmos pensando a esse respeito. Vamos crescer muito se nós estivermos dispostos a conversar. Fica uma pergunta: por que a reforma protestante ela conseguiu se alastrar tão rápido? Esse movimento não foi o primeiro. Outras reformas, outros levantes, outras contestações já haviam acontecido. E eu separei aqui alguns motivos pelos quais fizeram com que a reforma conseguisse se espalhar. O primeiro dele, que está escrito aqui, é a imprensa. Ela tinha sido recém-inventada. Todas as outras coisas que foram ensinadas, eles tinham muitas dificuldades em escrever, em fazer cópias para poder chegar, para passar adiante. Mas naquele momento, a imprensa, que tinha sido inventada há pouco tempo, ela era capaz de pegar os escritos, de pegar aquelas teses e outras que foram levantadas e imprimir rapidamente ali os tipógrafos, colocar as letras e aquilo ser divulgado com muita rapidez. Outra é que as pessoas estavam cansadas, havia muita corrupção na Igreja Católica. Não era uma coisa de corrupção novidade que nós vemos hoje. A corrupção ela sempre esteve com a humanidade, e a igreja estava passando por um momento de muito declínio. Naquela época também a renascença ela estava a todo vapor, o conhecimento estava se multiplicando, as pessoas já não estavam mais aceitando as coisas, são assim porque são assim. Havia muitos estudos e isso ajudou as pessoas a aceitarem de bom grado aquelas declarações que Lutero estava fazendo. Outra era a crescente intervenção entre igreja e Estado, Estado e igreja se confundindo muitas vezes. A gente vai ver um exemplo aqui do que aconteceu na Inglaterra. Então, todas essas coisas elas facilitaram para que a reforma pudesse se expandir tanto. Quero passar rapidamente para como é que isso aconteceu, principalmente ali na Inglaterra. Nós temos ali uma pessoa que foi muito importante, William Tyndale. Ele queria traduzir toda a Bíblia, que então na época era só em latim, ele queria traduzir ela para o inglês. E ele diz em um dos seus artigos que ele ficou chocado com a ignorância do clero naquela época. Olha o que ele disse. Ele disse assim: se Deus poupar a minha vida, antes que se passem muitos anos, farei com que o rapaz que puxa o arado conheça mais da Escritura do que tu, um clérigo que ele estava debatendo. E ele esperava que a igreja de Londres fosse apoiá-lo. Imagina, o cidadão londrino poder ter ali, o cidadão inglês, a Bíblia em inglês, mas não foi isso que aconteceu. Os padres ali de Londres, eles não estavam favoráveis às ideias de Lutero. Então eles criaram muita oposição, muita perseguição a William Tyndale, e ele teve que fugir para a Alemanha. Mas antes dele morrer, ele conseguiu traduzir para o inglês todo o Novo Testamento e boa parte do Antigo Testamento. Outra figura importante foi o rei Henrique VIII. As intenções do rei Henrique VIII elas eram questionáveis.
O rei Henrique VIII estava querendo se divorciar de Catarina de Aragão, sua esposa, porque ela não tinha lhe dado filhos, e então ele tenta ali junto com a Igreja Católica para poder conseguir o divórcio. A igreja não apoia o seu divórcio, e ele então pega ali tudo que está acontecendo na reforma, e ele usa ali algumas coisas, e ele então começa a se intitular agora o chefe da igreja da Inglaterra. Outra figura importante ali na Inglaterra é esse homem chamado Thomas Cranmer. Esse homem escreveu o livro da oração comum. Era pequenas liturgias para as igrejas, as pequenas igrejas que tinha ali em toda a Inglaterra, para que elas pudessem se organizar e estar tendo uma liturgia diferente. Ainda na Inglaterra, houve o tempo todo, por causa disso, por causa do rei, por causa dos ensinos, a Igreja Católica, houve uma gangorra. Ora, a igreja estava inclinada ao protestantismo, ora, a igreja estava inclinada ao catolicismo, e isso continuou por bastante tempo. Até que então, a rainha Elizabeth I, ela criou a versão dela do protestantismo, que para alguns foi algo bom e para outros foi algo temerário. Os puritanos, por exemplo, eles repudiaram aquela atitude, e o movimento puritano então ele conseguiu se desenvolver muito ali nas pequenas comunidades, eles tentando viver a sua própria igreja, a parte da igreja oficial, que era a igreja da Inglaterra. Nós temos num outro lugar ali da Europa, na Suíça, que também foi uma fonte, foi um movimento muito importante. A gente tem em Zurique esse homem, Ulrico Zwinglio, que esteve ali ensinando as bases da reforma, usando isso até no ensino da leitura. Então, todas as pessoas que ele estava ensinando ali a leitura das Escrituras, ele colocava no meio ali as bases da reforma. E o mais conhecido e talvez o mais importante, que foi ali em Genebra, foi João Calvino. João Calvino, já influenciado ali pela sua tradução própria das Escrituras, ele era muito versado tanto no grego quanto no hebraico, e ele ali recebendo de todas as influências ali de Lutero e de todos os seus escritos, João Calvino estava de passagem por Genebra, e os cidadãos da cidade, o governo ali da cidade, chama ele para que ele pudesse estar trabalhando. Ele foi nomeado como professor das Escrituras ali de Genebra. No princípio, os cidadãos de Genebra não estavam muito a favor. Ele teve que sair por um tempo da cidade e depois voltou, porque a ideia de Calvino era uma ideia muito revolucionária. Ele queria que uma cidade pudesse ser construída, toda a parte de saúde, de educação, de política, com base na experiência cristã. E ele vai então implementando ali o seu sonho, e aquilo então se alastra ali na Suíça. E por conta disso, João Calvino consegue enviar por toda a Europa vários pastores para plantar novas igrejas. Eu queria que você tentasse, eu não sei como é que está aí no seu visor, aqui a gente tem uma ideia do que aconteceu na Europa. Toda essa parte aqui, mais ao norte, ela teve uma influência muito grande de Lutero. A parte aqui mais azulada é a influência da Igreja Católica. Aí aqui a gente tem na Inglaterra a igreja anglicana que se formou, né, a própria igreja inglesa. E aqui bem no centro a gente tem a Suíça, e vários pontinhos por onde João Calvino mandou ali os seus vários pastores. E aqui, queridos, dá para a gente ver que toda a Suíça, ela foi dominada pelos ensinos da reforma, principalmente a visão de João Calvino. Não é
não está longe de nenhum de nós a informação, todos nós sabemos qual é a qualidade de vida que se tem na Suíça. Todas as pessoas falam a respeito da importância da Suíça num cenário mundial, de qualidade de vida, de política, de educação. E eu queria te lembrar que a base da cidade de Genebra e depois toda a Suíça foi um ensino, uma educação de acordo com os princípios cristãos colocados ali pela Reforma Protestante. Não é à toa que eles têm tanta qualidade de vida ali naquele lugar. O que seria de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade, se tudo fosse pautado nos ensinos que nós recebemos das Escrituras? Nós não podemos entender a reforma como o trabalho de um único homem. Nós acabamos de falar em alguns deles. Nós não podemos também ver a reforma como um único movimento. Vários movimentos, várias pessoas estiveram ali trabalhando junto. Mas a data de 31 de outubro de 1517 foi um marco. Parece que foi o estopim, aquele momento, para que todas as ideias da reforma que Eva já estava embrionando ali por um bom tempo, elas pudessem ir avante. Eu queria conversar um pouco com vocês agora a respeito do coração da reforma, que é baseada nos 5 pilares da reforma, que também são conhecidos de solas. A palavra sola, ela é uma palavra latina que significa somente ou só, e ela é a base, o resumo da teologia reformada. E ela está em franca oposição à teologia católica romana de então. Vamos tentar ver aí então alguns detalhes. O primeiro sola, que eu queria pensar um pouquinho com vocês, que é a base de tudo aquilo que Martinho Lutero ensinou, é sola Scriptura, só a Escritura. Olha o que a palavra de Deus diz: mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que esse texto está dizendo é que nós precisamos ficar na verdade pura e simples do Evangelho. E naquele momento, a Igreja Católica, ela estava ensinando o seguinte: ela dizia que a tradição católica, tudo aquilo que a Igreja Católica já havia ensinado, ela estava em pé de igualdade com a autoridade das Escrituras, mas isso na teoria, porque na prática ela dizia que como a Igreja Católica foi responsável pelo cânon, pela escolha, por entender quais eram os livros que deveriam ser separados das Escrituras, por esse motivo ela era superior às próprias Escrituras. E nós vemos nesse texto que Paulo, se dirigindo à igreja de Gálatas, diz que se alguém está indo além daquilo que está escrito, da verdade pura e simples do Evangelho, e que essa pessoa seja considerada maldita. Para a Reforma Protestante, e é ainda até hoje nos nossos dias, a Bíblia é a única regra de fé e prática de todo cristão. Amém? Eu espero que você acredite nisso. A Bíblia, não eu, não alguma tradição, não algum pastor, não o que as igrejas estão fazendo e está dando certo. A regra de fé e de prática é somente as Escrituras Sagradas. Isso era a base da reforma, é um pilar que sustenta aquilo que nós cremos. Se a palavra de Deus ela está ligada à própria pessoa de Deus, ela tem que ser superior a qualquer tradição.
Você entende o que eu estou dizendo? Se isso aqui é palavra de Deus realmente, então ela está ligada à pessoa de Deus. E se ela está ligada à pessoa de Deus, ela tem que ser superior a qualquer tradição, a qualquer pessoa, a qualquer ensino. Quando nós falamos só as Escrituras, quando a Reforma estava falando, estava subentendido essas verdades que estão escritas aí. Nós cremos na inspiração das Escrituras, nós cremos na autoridade das Escrituras, nós cremos na inerrância das Escrituras. Os textos originais, aqueles que os apóstolos escreveram, eles não tinham erro de espécie nenhuma, de data, de local, eles não tinham nenhum tipo. Nós cremos na clareza das Escrituras. Nós cremos na necessidade das Escrituras e nós cremos na suficiência das Escrituras. Essas palavras, elas parecem ser bonitas, mas na prática elas precisam ser vividas. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Eu creio que Deus pegou os autores e Deus então trabalhou no coração deles. Ele preparou aqueles homens para que aquilo que ele viesse escrever fosse a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E se esses textos originais não tinham erros, eu posso confiar. É claro, irmãos, que quando nós estamos falando da clareza, nós não estamos falando de todas as Escrituras que elas são fáceis. Existem coisas que são difíceis, que algumas pessoas precisam, são mestres, precisam se debruçar em cima das Escrituras, trabalhar bastante para entender aqueles textos, mas é possível. Se a gente se dedicar, se a gente buscar, é possível. Mas mesmo uma pessoa mais simples, ela vai entender as palavras das Escrituras que são suficientes para que a gente tenha uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida afastada do pecado, uma vida de sabedoria, uma vida de bom senso. E nós cremos que todo crente tem a necessidade, não é a opção, é a necessidade de se debruçar nas Escrituras, de aprender das Escrituras, para que o seu coração seja transformado. Isso, irmãos, está tão em desuso nesses dias. Nós vimos ali o que Martinho Lutero, o que Calvino, o que aqueles homens, eles precisaram se dedicar para que as Escrituras pudessem chegar até nós. E nós temos visto hoje tanto relaxo com relação às Escrituras. As pessoas leem as Escrituras, meditam, estudam, só quando sobra tempo. E eu quero afirmar aqui que nós temos a necessidade de nos debruçar em cima da palavra de Deus. E por fim, a última palavra é a suficiência. Eu creio que a palavra de Deus é suficiente para dar a resposta para tudo aquilo que o coração humano precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei pelo que você está vivendo, eu não sei quais são as dificuldades em tomadas de decisões, o que está passando na sua alma, se a tua alma está vivendo irada ou em profunda tristeza. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você precisa para a transformação da sua alma está registrada nesse texto. Sabe por que eu creio nisso? Olha o próximo texto que nós vamos ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus, veio do fôlego de Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e esta palavrinha principal, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é o poder de Deus para nos educar, para nos preparar a viver da maneira justa como Deus quer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Nós sabemos que não, mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de ir nos aperfeiçoando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é a boa obra aqui no serviço cristão, não é a boa obra de pregar, é a boa obra de viver
tudo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém? O segundo pilar da reforma é só a graça, sola gratia, somente a graça de Deus. Efésios 2, capítulo 8, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, me desculpa, ele diz um texto muito conhecido por nós, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse era mais um dos pilares da reforma. Graça significa um favor imerecido, dado aos homens de eternidade a eternidade. O que nos torna capaz para a salvação é a graça de Deus, é o dom de Deus, é o presente de Deus. Não são os nossos méritos, não eram as indulgências, não era a oferta que era colocado ali no gasofilácio da Igreja Católica, não é a gente ter recursos para comprar um pedacinho lá no céu, não é as confissões que as pessoas precisavam fazer aos sacerdotes, não é isso que garantia, é a graça de Deus, é esse favor que Deus derrama sobre cada um de nós. Em Isaías 64:6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Então a Igreja Católica ela estava certa de que nenhum homem é suficientemente puro para conseguir entrar no céu. Mas a ideia do purgatório não bate, porque apesar de nós sermos impuros, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folha, como o vento são as nossas iniquidades, elas nos levam para longe, mas Deus nos deu, voltamos no outro texto, a graça dele para que nós possamos ser salvos. Então a salvação não depende de nós, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. A graça de Deus, ela se refere a tudo que nós possuímos, queridos. A graça de Deus, ela não é somente em questões de salvação. Nós estamos agora aqui, você está assistindo esse vídeo por causa da graça de Deus. Nós temos acesso ao computador por causa da graça de Deus. Esses homens estão aqui trabalhando, filmando por causa da graça de Deus. Tudo que nós vivemos e somos é graças à graça de Deus. Desculpa a redundância. É tudo graça de Deus, tudo que nós vivemos. Nós somos salvos pela graça, somos regenerados pela graça, somos justificados pela graça, somos santificados pela graça e um dia seremos glorificados pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. O terceiro pilar da reforma protestante é sola fide, ou só a fé. Só a fé significa que o homem é justificado pela fé. O homem é tornado justo diante de Deus pela fé. Pela fé somente, os pecados dos homens são lançados sobre Cristo, o verdadeiro justo de Deus. Não há nenhum justo sequer. Tudo aquilo que nós tentamos fazer de bom é como trapo de imundície para Deus. Mas pela fé nós nos apropriamos da justiça do justo de Deus, aquele que pagou os nossos pecados lá na cruz. Então, quando nós cremos nele, nós somos imputados, somos declarados justos, não por causa do que nós somos e fazemos, mas por causa do que Jesus Cristo fez. Mais uma vez, olha o que a palavra de Deus diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos traz paz é que nós somos declarados justos por causa da nossa fé no nosso
Senhor Jesus Cristo. Daí nós entendemos que quando chegar naquele dia que nós estivermos ali diante do trono de Deus, nós não precisamos ficar atribulados, não precisamos ficar preocupados. Mas Deus não vai me aceitar, olha quem eu sou. Não, realmente Deus não vai te aceitar, Deus não vai me aceitar. O que Deus vai aceitar é o sacrifício de Jesus. E o nosso nome é escrito no livro da vida por causa do que Jesus fez. O que vai manter uma igreja de pé, ou vai fazer com que a igreja saia, desapareça, é estar ou não alicerçada na fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? O quarto pilar é solos Christus, que é somente em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. A palavra de Deus diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é muito importante. Nós cremos que muitas pessoas viveram uma vida exemplar. Nós cremos no testemunho de vários dos profetas, de homens de Deus que foram levantados. Nós cremos nos apóstolos, nós cremos que aqueles homens se esforçaram, eles foram declarados santos, mas nenhum deles pode trazer salvação a nenhum de nós, porque só existe um nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, e o nome é Jesus Cristo. A sua fé tem que estar alicerçada em Jesus. Só Cristo é o nome dado debaixo do céu para nós sermos salvos. Só Cristo é o verbo divino. Só Cristo é a esperança de Israel. Só Cristo é o renovo de Jessé. Só Cristo é o Messias prometido. Só Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A salvação é somente através de Jesus Cristo. Ainda a palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? O homem Cristo Jesus. O que expiou os nossos pecados ali, querido, foi Jesus. Ele que fez com que nós pudéssemos estar sem pecado. Nenhum outro foi capaz ou é capaz de fazer isso. O quinto pilar da reforma é só lhe deu glória, ou a glória somente a Deus. Enquanto a Igreja Católica naquela época buscava a glória da igreja, a glória dos papas, a glória do clero, a glória dos imperadores, como nós vimos, houve uma confusão ali na Idade Média enorme. Como era o Papa que declarava o imperador ali rei, então havia um misto de autoridade, quem mandava mais. Muitas vezes a Igreja Católica fez com que reis fossem destronados, algumas vezes reis interferiram e mataram papas, mas cada um deles estava buscando a glória, buscando dizer: eu tenho autoridade. E vem então a Reforma Protestante e diz que a glória, a autoridade é somente de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Deus dizendo em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome é Senhor, eu que mando, eu que estou acima de todos, e eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O próprio texto diz tudo. Não tem como a gente brigar contra as Escrituras. Deus não divide a sua glória, toda a glória deve ser dada a Deus, e o homem foi criado para dar glória a Deus. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Qual é o objetivo da sua vida, irmão? Querido ouvinte, qual é o objetivo da tua vida?
Tudo que você faz, que você adquire, todo o esforço que você tem em estudar, todo o esforço que você tem em trabalhar, quem você quer glorificar com tudo isso? Quem você gostaria que recebesse um tapinha nas costas dizendo: parabéns, muito bem? Você se preocupa de fato com a glória de Deus ou com a sua própria glória? Eu quero dizer para você que, como você, eu e todos nós, por mais que a gente se esforce para dar glória a Deus, há um orgulho inerente no nosso coração, que a gente às vezes quer ser reconhecido, a gente fica triste quando não é elogiado, e a gente precisa mortificar isso no nosso coração. O nosso nome não precisa estar em primeiro lugar, não são títulos que vão fazer com que o nome da gente ou a nossa vida faça sentido. O que nós precisamos é dar glória a Deus em tudo o que a gente fizer. A palavra de Deus diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo, é tudo mesmo, desde o que a gente vai comprar, o que a gente viver, tudo tem que ser para a glória de Deus, porque esse é o propósito do homem. Deus nos fez para glorificá-lo, a Ele seja a glória eternamente. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria ainda tentar passar rapidamente para os benefícios que a reforma fez, a princípio ali na Europa, e depois foi se expandindo para todo mundo. Eu vou tentar passar rapidamente, ok? A mentalidade católica naquela época, a família era considerada como algo mundano, no sentido de ser muito comum. Nós devíamos nos separar das preocupações da vida do cotidiano. Então, se nós não casássemos e não tivéssemos família, muito bom, porque nós tínhamos que nos concentrar em melhorar espiritualmente. As relações sexuais eram vistas como um mal necessário para a procriação. Pois bem, aí vem a reforma, e a reforma então começa a ensinar que o sexo, ele tinha também um propósito de prazer, um propósito de comunhão no relacionamento entre marido e mulher, um propósito de intimidade que existe entre Deus e o homem, e que naquele momento em que nós estamos nos deleitando, ali é um dos momentos de maior comunhão. A imagem que os reformadores passavam de família era de uma igreja, de uma família sentada na mesa, orando, lendo a Bíblia, cantando e tocando instrumentos. Outra influência importante na reforma protestante foi na área da arte. Em dois princípios fundamentais regiam a ideia do protestantismo. Olha que interessante. A primeira é a aceitação do mundo como criado por Deus, estando sob o cuidado de Deus, embora caído. O mundo não é algo que Deus abandonou e que Deus jogou fora. Nós precisávamos entender toda a humanidade como algo criado e estando sob o cuidado de Deus. O segundo é a não sacralização da arte. Como o mundo foi criado por Deus, nós não precisamos fazer arte só das coisas que são sacras ou santos. Se Deus criou o sol, nós podemos ter uma relação de santidade com o sol, com a vegetação, com a lua, com tudo que Deus criou, com o próprio homem. A arte não precisava manifestar somente as coisas religiosas, exigindo então naquele momento o que era exigido pela Igreja Católica. Na área da música, o principal expoente aí do protestantismo foi Johann Sebastian Bach. Olha o cuidado desse homem. Em cada
quando ele ia começar a escrever uma das suas letras, ele escrevia essa frase aí, Jesu Ruva, que significa Jesus, ajuda, como que fosse um pedido, Jesus, me ajuda, ao compor essa letra. E quando ele terminava, ele escrevia, só lhe deu glória, somente a Deus glória. Que coisa linda. Lutero, ele pegou naquela época, hoje um hino tão conhecido nós, né, para alguns até sacralizado, o hino Castelo Forte é o Senhor. Ele pegou uma letra, uma música comum, colocou uma letra que ensinava o povo a verdade de Deus, e ele usou essa música para estar alcançando as pessoas com a palavra de Deus. Na área da ciência, as maiores influências foram na observação empírica da criação. Como tudo foi criado por Deus, nós devíamos então nos debruçar, entender, conhecer tudo aquilo que Deus criou. E uma liberdade na vocação, as pessoas não precisam se dedicar somente às profissões religiosas. Cria então ali que todas as áreas, tudo que o ser humano faz, se ele fizer para a glória de Deus, isso também é um culto a Deus. Na ciência, os principais nomes Francis Bacon e Isaac Newton. Achei muito interessante algo que eu li a respeito deles. Opa, deu uma travada aqui. Só um momentinho que a gente já volta. Eles afirmavam o seguinte: se a criação ela se harmoniza com as Escrituras, pois Deus é o autor de ambas. Se Deus criou as Escrituras, e se Deus criou todo o universo, se tem um mesmo Criador, não pode haver contradição, não tem como uma desmentir a outra. Esse era o coração desses homens. Quando o ser humano, com o coração livre, ele se debruça para aprender de fato o que esse mundo tem para nos ensinar, invariavelmente no final ele vai encontrar Deus. Mas sem dúvida nenhuma, a área de maior influência e benefício que o protestantismo, a reforma, ela causou, foi na área da educação. Eu vou ter que passar ainda um pouco mais rápido, mas eu queria fazer alguns destaques. Martinho Lutero, ele promove um rebuliço na área da educação. Olha as propostas dele: que todo cidadão fosse bem preparado para todas as tarefas da sociedade, que a escola cristã ela fosse voltada para o dia a dia da vida. O que mudou, queridos, e que a gente hoje faz crítica à educação, é que com a industrialização, as pessoas começaram a usar a escola para outros fins, mas lá na Idade Média, Martinho Lutero já estava ensinando que tudo que a gente aprende na escola tem que ter uma aplicação para a vida diária. E ele rompeu com o ensino repressivo, introduzindo o lúdico na aprendizagem. Isso não é coisa nova. Ele queria amarrar os estudos das disciplinas a um aprendizado prático. E ele lutou para ter boas bibliotecas dentro de uma ótica cristocêntrica. Os puritanos nos Estados Unidos, eles voltaram à aplicação de dinheiro, dos recursos que eles tinham na fundação de muitas escolas. A principal escola foi a Faculdade de Harvard, que foi inaugurada em 1636. Os puritanos também na Inglaterra, eles influenciaram e dobraram o número de escolas de ensino fundamental. Philip Melanchthon, como nós dissemos, o amigo de Lutero, ele ajudou a formar 8 universidades, fundar outras 4, ele ajudou a reformar 8 universidades, a fundar outras 4, e ele foi chamado de o instrutor da Alemanha.
A educação mais moderna tem como base, ainda que eles discutam muito e queiram colocar de lado alguns dos ensinos, mas o pilar é esse homem, esse pastor polonês, Jan Amos Comenius, que é considerado o pai da educação moderna. A reforma influenciou ainda outras universidades, as universidades de Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Leiden e as outras tantas que vocês estão lendo aí, Oxford, Cambridge. A influência da reforma, ela foi notória, queridos. Eu queria encerrar essa aula, desculpa, eram muitas informações, não sei se alguma coisa passou aí um pouco meio atropelada, mas eu queria encerrar com esse texto. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para que ele serve? A minha pergunta para você é: a tua vida tem causado sabor na vida de outras pessoas? Ou a sua vida tem sido amarga, insossa, a sua vida tem sido meio apimentada? Como é que é a sua vida? Porque nós vemos nesses homens que se debruçaram ali nas Escrituras, que enfrentaram tantas dificuldades, que a vida deles causou um impacto tremendo e que a minha e a sua vida possa causar também o mesmo impacto. Qual a bênção sua vida tem trazido a esse mundo? Quais reformas são necessárias para que a bênção da sua vida seja vista para outras pessoas? Que Deus possa ter trabalhado no seu coração com tudo isso que a gente aprendeu e que o Espírito possa estar nos atraindo de volta para o Senhor, porque todas as coisas começam nele, se desenvolvem nele e vão se cumprir nele. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço. Fiquem com Deus.